mudou na nova lei de cidadania alemã? Será que teve algum grupo que especialmente foi beneficiado por estas atualizações? E o que tem a ver a lei de cidadania com a lei de imigração? Onde é que elas se conectam? E será que vale a pena correr atrás da nacionalidade europeia caso tenha-se o direito e vir morar aqui na Alemanha? Bom, para essa última pergunta eu tenho aqui a minha opinião, mas eu queria saber a sua. Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos bater esse papo e trocar essa ideia. E para as outras perguntas, é claro que eu fui pesquisar, os links estarão aqui embaixo no box de descrição e eu trago as respostas diretamente para quem? Para você! E só por isso já vale o seu joinha, ou não? Como a gente acha que foi o Caetano Veloso quem disse, mas ele disse que não foi ele que disse. Ai, eu tô muito Dilma. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se, é rápido, é fácil, não custa nada. E isso vai me deixar o quê? Muito empolgada. Ai, que loucura! Ai, que badalo! Joga o confete! Vamos para o vídeo. Eu preciso dar uma contextualizada aqui, porque eu não aguento, né? Eu preciso falar para vocês o máximo de informações possíveis, que eu acredito que elas sejam importantes. Calma que eu vou resumir, porém eu acredito que esse vídeo fique um pouco maior do que eu imaginei, mas não tem problema, né? Olha só, você lembra da Angela Merkel? A Angela Merkel, que a gente fala, né, em português? Esta mulher que foi chanceler da Alemanha de 2005 até 2021. Inclusive, ela foi líder do partido dela, o CDU, Partido Democrata Cristão, que é de centro-direita, de 2005 até 2018. Aí teve essa troca, né? Em dezembro de 2021, que agora é o Olaf Scholz, que ele faz parte do partido SPD, que é o Partido Social Democrata, e na coligação ele tem ali os partidos Verdes e o partido FDP. A minha quinta série saiu da sua, mas vamos dar uma segurada aqui que não é nada disso que você está pensando. Significa Partido Liberal Democrata. Todos estes partidos, claro, juntamente com o novo chanceler, chefe de Estado, Olaf Scholz, constituem o governo atual da Alemanha. E eles pretendem fazer modificações em alguns aspectos, tanto da lei de cidadania quanto na lei de imigração. Pela lei fundamental alemã de 1949, que foi quando a Constituição do novo Estado socialista entrou em vigor, pessoas nascidas após 23 de maio de 1949 não tinham direito à nacionalidade se elas fossem consideradas filhos ilegítimos de pais alemães, e também tinha uma esfera discriminatória com as mulheres. Então elas também não poderiam ter acesso à nacionalidade delas, tampouco passar para os seus descendentes. De 1933 a 1945, tivemos um período sombrio na história, onde judeus e alguns outros povos foram perseguidos, tiveram que abandonar a sua nacionalidade e foram, assim, total obrigados a abandonarem a sua própria dignidade. Então agora a Alemanha olhou para tudo isso e falou assim: pode parar com a palhaçada. Vamos atualizar aqui esses aspectos dessa lei para que ela seja um pouco mais justa, adequada à nossa realidade. E aí sim veio essa quarta lei que faz estas alterações da lei de nacionalidade, que por sua vez foi publicada no Diário Oficial da Alemanha no dia 19 de agosto de 2021 e passou a vigorar no dia 20 de agosto de 2021. Só que
antes disso, lá em 1º de março de 2020, entrou em vigor a Lei de Imigração de Mão de Obra Especializada. Vocês puderam notar que não foi uma lei criada tipo ontem, mas o que está sendo debatido no parlamento são novos pacotes, porque como a gente bem sabe, não somente a Alemanha, como outros países aqui da Europa, estão tendo esta dificuldade de encontrar mão de obra qualificada e também porque a população está mais envelhecida e eles precisam de pessoas que possam fomentar aí a economia e fazer o país continuar nessa crescente, né, nessa potência econômica que ele é. Cerca de 135 mil estrangeiros estão vivendo sob status de tolerância aqui na Alemanha e acabam caindo num limbo legal. Isso porque este status de tolerância é emitido para aquelas pessoas que tiveram o seu pedido de asilo político negados, mas que não podem retornar por vários motivos, seja por ameaça de guerra ou de prisão no seu país de origem, gravidez ou porque estão estudando algum curso profissionalizante na Alemanha. Só que legalmente eles ficam numa situação complicada porque continuam comprometidos a deixarem o país e sofrem ameaça de deportação. Esse status, ele pode ser concedido por várias vezes seguidas, mas a validade dele é por curto prazo. E outra, também não tem perspectiva de trabalho. Aí, no dia 6 de julho desse ano de 2022, o chanceler Olaf Scholz, juntamente com os partidos de coalizão que fazem frente ao governo atual, aprovou um pacote de reformas que abrirá a perspectiva de residência permanente a estas pessoas que estão há mais de 5 anos na Alemanha sob o status de tolerância. Só que essas medidas, elas precisam ser aprovadas pelo parlamento. A Nancy Faeser, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, enfim, ela é a ministra do Interior e tuitou recentemente algumas coisas que eu achei que são interessantes de colocar aqui na tela também. Bota na tela, editora! Ih, a editora sou eu mesma. Já a comissária de integração, que eu não sei mesmo como se pronuncia o nome dela, também fez o seu tweet. Vamos ver qual foi. E esse governo pretende até o final do ano lançar aí mais pacotes. Vamos ver o que vai dar de tudo isso. Talvez eu já pudesse acabar esse vídeo por aqui, mas assim, você tem mais 5 minutos? Porque eu gostaria de detalhar as informações de quem se beneficia dessas alterações na lei de nacionalidade. Vamos lá? Quais grupos se beneficiam? Pela declaração, se você ou seus antepassados não conseguiram adquirir a cidadania alemã ou a perderam devido aos regulamentos discriminatórios anteriores e gostariam de adquirir ou readquirir a cidadania alemã hoje, vocês podem assinar a declaração, desde que tenham nascido depois do dia 23 de maio de 1949, e eles dividiram entre 4 grupos as pessoas que podem se beneficiar disso. O primeiro grupo são filhos de pai ou mãe alemão que não adquiriram a cidadania alemã deles. Em outras palavras, quando a sua mãe tinha nacionalidade alemã, mas o seu pai não, quando você nasceu depois de 23 de maio de 1949 e antes de 1 de janeiro de 1975. Os seus pais eram casados e você não recebeu a nacionalidade alemã da sua mãe. Uma outra possibilidade, ainda pertencente a esse grupo 1, quando o seu
pai tinha nacionalidade alemã, mas a sua mãe não. Quando você nasceu, depois de 23 de maio de 49 e antes do dia 1 de julho de 93, seus pais nunca foram casados e o seu pai reconheceu a sua paternidade antes que você completasse 23 anos. No segundo grupo, nós temos filhos de mães que perderam a cidadania alemã ao se casarem com cônjuge não alemão antes do nascimento do respectivo filho. Em outras palavras, quando você nasceu depois de 23 de maio de 49 e sua mãe perdeu a nacionalidade alemã ao se casar com um estrangeiro depois de 23 de maio de 49 e antes de 1 de abril de 53. Ou seja, seu pai não era alemão no dia do seu nascimento e a sua mãe tinha perdido a nacionalidade alemã dela neste período. No terceiro grupo, nós podemos encontrar filhos que perderam a cidadania alemã por legitimação, porque a sua mãe se casou com o pai não alemão deles após o nascimento do respectivo filho. Em outras palavras, quando a sua mãe tinha nacionalidade alemã no dia que você nasceu, que foi nesse período depois do dia 23 de maio de 49 e antes de 1 de abril de 53, no dia do casamento dos seus pais e no dia do seu nascimento o seu pai não era alemão, não tinha cidadania alemã e os seus pais se casaram após o seu nascimento e que isso ocorreu antes de 1º de abril de 53 e por isso a nacionalidade alemã não lhe foi passada. Já no grupo 4, refere-se a descendentes de pessoas com direitos conforme os itens de número 1 a 3. Quando você não recebeu a nacionalidade alemã, mesmo sendo descendente de um beneficiário, e se o seu antepassado tem o direito à nacionalidade alemã de acordo com os itens anteriores. Já a naturalização reparatória após perseguição, que foi entre 1933 e 1945, se você ou um dos seus antepassados foi perseguido por razões políticas, raciais ou religiosas, em decorrência dessa perseguição, você ou um dos seus antepassados perdeu a cidadania alemã ou foi impedido de adquiri-la, para este grupo de pessoas, agora existe a possibilidade de naturalização reparatória após perseguição. Quem se beneficia? Bom, aqueles que perderam ou renunciaram à nacionalidade alemã antes de 23 de fevereiro de 1955, especialmente por requerimento de naturalização em um outro país, foram impedidos de adquirir a nacionalidade alemã por casamento, legitimação ou naturalização coletiva de povos alemães e aí eles têm aí alguns itens que eles classificaram como A e B. O A seria: tiveram um requerimento de naturalizados negados ou foram genericamente excluídos da possibilidade de naturalização, que teria sido possível em caso de requerimento, ou desistiram de sua residência habitual na Alemanha, ou a perderam o direito a ela, dentro das fronteiras de 31 de dezembro de 1937. Se já residiam habitualmente lá antes de 30 de 1 de 1933, ou, em caso de crianças, se essa residência habitual foi constituída mesmo após esta data. E essa possibilidade de naturalização também se aplica aos descendentes destas pessoas. A gente sabe que essas pessoas que foram perseguidas, seja por razões de posicionamento político, origem religiosa, as que conseguiram sair da Alemanha, fugirem para outros países, em alguns casos, por medo, por pavor, abriram mão da sua nacionalidade alemã, se naturalizando nesses outros países, adotando uma nova identidade por medo de serem caçadas. Então, se você se enquadra
enquadra aí em algum desses critérios, seja por declaração ou por naturalização após perseguição, alguns descendentes de alemães têm a possibilidade de fazerem um processo chamado de naturalização facilitada. É importante que se tenha ligação com a Alemanha, com a cultura e, claro, com o idioma. O nível de proficiência exigido hoje é do B1, porém até 2019 o nível exigido era o C1. O B1 é um nível mais intermediário, o C1 é um nível avançado. Você pode entrar no site do consulado, ver quais são os formulários de requerimento que você precisa preencher e se informar melhor com eles para solicitar a sua nacionalidade alemã, o que antes não era possível, agora com essa quarta lei tornou-se possível. Presta atenção que agora eu vou falar dos pontos mais importantes, resumindo aí tudo que eu falei. Se você não anotou, anota aí. Para ter direito à cidadania alemã por declaração, o prazo é de 10 anos para entrar com o pedido, então fica ligado, até 2031. No caso das pessoas que foram perseguidas, bem como seus descendentes que não tinham direito à naturalização, não existe prazo para a solicitação. Pessoas nascidas antes da lei fundamental alemã estar vigente têm direito à naturalização facilitada, que foi o que eu comentei anteriormente. Como exigência dos dois casos, os solicitantes não devem ter antecedentes criminais graves. E por último, nos dois casos, quando o direito à cidadania vier pelo pai e este não era casado com a mãe, será exigido um reconhecimento de paternidade feito antes do filho ter completado 23 anos de idade. E em nenhum dos casos a pessoa precisa renunciar à sua nacionalidade atual. Só para reforçar mais uma vez que o conteúdo deste vídeo não foi feito pelas vozes da minha cabeça, e sim com base em muita pesquisa. Os links das fontes que eu utilizei para isso, vocês encontrarão aqui embaixo no box de descrição. Esse que está aparecendo em roxo foi o principal, mas os demais vocês podem ter acesso onde eu falei para vocês. E aí, o que você achou do vídeo? Gente, eu levei cerca de 4 dias entre pesquisa, gravação, edição desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se esse conteúdo foi útil para você, além de deixar aquele seu joinha maravilhoso, também compartilhe com alguém que possa se interessar por esse tipo de assunto. Lembrando que isso aqui foi só um recorte, muita informação ficou de fora. Vamos aqui, gente, nessa caminhada da informação e principalmente do partilhar conhecimento. Se você souber de alguma coisa que acrescente nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você quiser, também podemos interagir lá no Instagram. O QR Code está aparecendo aqui na tela. É só apontar a câmera do seu celular e me seguir. E vocês me veem num próximo vídeo. Bleib gesund, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!